Olá a todos, vamos iniciar fisiologia humana analisando o sistema digestório. Muito bem, a função da digestão basicamente será a de quebrar o alimento. Quebrar o alimento de macromoléculas em micromoléculas que possam atravessar a membrana plasmática, que possam entrar na célula, para que dentro da célula ela possa ser utilizada. Utilizada ou como matéria-prima para a construção de novas moléculas, moléculas que o meu organismo irá utilizar para a construção do meu corpo, ou para processos energéticos. Obviamente, um biscoito, o bolo, feijão, arroz, macarrão que você come, ele não consegue entrar na célula. Então ele precisa ser digerido, quebrado. Eu vou ingerir essas macromoléculas ou polímeros, lembrando que o prefixo poli significa vários, muitos, em moléculas menores, até o nível de monômeros, lembrando que o prefixo mono quer dizer um, ou seja, a menor unidade daquele nutriente, o menor tamanho, ao ponto que ele seja absorvido, ou seja, que ele possa fazer uma difusão, uma osmose, no caso da água, e possa entrar pela membrana plasmática nas minhas células. Nesse sentido, todo o processo ocorrerá ao longo do meu tubo digestório, onde polímeros serão quebrados, às vezes em intermediários chamados dímeros, até chegar ao nível de monômeros. Como, por exemplo, a nossa primeira fonte de energia, os carboidratos, exemplo, o amido, ele pode ser quebrado antes disso, a nossa segunda fonte de energia, os lipídios, ou a terceira fonte de energia, proteína. Além disso, os ácidos nucleicos, vitaminas, água e sais minerais, que não são fonte de energia, mas nós também precisamos. O amido pode ser quebrado num dímero, como o disacarídeo maltose, que poderia ser quebrado no monômero glicose mais glicose. Outros disacarídeos seriam a sacarose e a lactose, formando a glicose e a frutose. No caso da lactose, glicose e galactose. Os lipídios seriam quebrados não em dímeros, mas diretamente nos monômeros, ácido graxo e álcool. As proteínas, por sua vez, poderiam ser quebradas em dipeptídeos, que por sua vez poderiam ser quebradas na menor unidade, aminoácidos. Os ácidos nucleicos poderiam ser quebrados em nucleotídeos, fosfato, pentose, base nitrogenada. Enquanto que vitamina, água e sais minerais não são digeridos, são apenas absorvidos. Não sofrem digestão, sofrem apenas absorção por osmose ou difusão. Essa digestão ela pode ocorrer de duas formas: mecanicamente, através da mastigação e de movimentos peristálticos, e quimicamente, através de enzimas. Lembre-se que para nomear uma enzima, normalmente se utiliza o sufixo -ase. Então, por exemplo, uma enzima que atua sobre o amido, amilase, lipídio, lipase, proteína, protease, maltose, maltase, sacarose, sacarase, lactose, lactase, nucleotídeo, nucleotidase. Cuidado! O meu objetivo ao digerir é chegar à menor unidade. Então, essa menor unidade não será mais digerida, ela já é o meu objetivo, ela será apenas absorvida. Então, você não deve encontrar enzima para digerir glicose, não será mais digerida, ela será apenas absorvida. Não haverá uma glicase, frutase, galactase,
aminoacidase, aquase, não haverá isso, porque não haverá mais digestão do que já pode ser absorvido. O meu tubo digestório, ele tem início na boca, seguido por um tubo que serve ao sistema digestório e respiratório, chamado faringe, descendo por um esôfago. Cuidado! Esôfago faz parte do sistema digestório exclusivamente. A faringe é que pode servir ao respiratório e ao digestório. Seguido de uma bolsa, que tem mais ou menos o formato e o tamanho de uma luva de boxe, com capacidade de aproximadamente 1,5 litro, chamado estômago. Após o estômago, o intestino delgado, seguido do intestino grosso. Preste atenção. Se são dois tipos de intestinos, e um é grosso e o outro não é grosso, é porque o outro ele é o oposto de grosso. Ou seja, se um é grosso, o outro é fino. Delgado significa fino. Esse intestino delgado é dividido em 3 regiões. Duodeno são os primeiros 15 centímetros logo após o estômago, logo no início do intestino. Apesar de míseros 15 centímetros, no intestino delgado, que pode ter em torno de 7 metros, ele é muito importante, porque será nesse ponto, no duodeno, que eu receberei secreções do fígado e do pâncreas. Após o duodeno, o jejuno e o íleo. O intestino grosso, por sua vez, ele é dividido em seco, que será a primeira parte dele, que se comunica inclusive com o apêndice, seguido de um cólon. Ascendente é a parte que sobe. Transverso é a parte que está atravessando de um lado ao outro. Descendente, depois uma curva que se seguirá o reto. Ao longo deste tubo digestório, eu terei estruturas acessórias na boca, dentes, línguas e glândulas salivares, anexos ao intestino, fígado, vesícula biliar e pâncreas. São acessórios ao tubo. Aqui na boca, nós, mamíferos, temos 2 dentições. A primeira dentição decídua, a dentição de leite, dentes que não têm raiz, que caem e serão substituídas pela dentição permanente, que talvez popularmente você já tenha ouvido falar, chamados dentes de osso, que é um erro, porque o dente não é uma estrutura óssea. O dente não é uma estrutura óssea, ao passo que ele não é formado por tecido ósseo. O dente não é formado por osteoblastos, osteoclastos, osteócitos, não. O dente ele terá uma estrutura própria que nós iremos ver. Nessa nossa dentição, nós podemos identificar alguns dentes. Os 4 da frente são chamados de incisivos. São dentes que lembrariam um machado com a função de cortar. Após os incisivos, nós teríamos um canino, um dente pontiagudo com a função de perfurar. E depois desse, nós teríamos os premolares. São 2 premolares de cada lado da boca. E depois dos premolares, nós teríamos os molares. São 3, o primeiro, o segundo e o terceiro molar. O terceiro molar é aquele dente dito dente do juízo. É aquele dente que só nasceria quando o indivíduo ele tivesse alguma responsabilidade. É aquele dente que, por vezes, nem vai nascer. É aquele dente que, quando nasce, porventura, ele, sem espaço na boca, pode empurrar todos os outros dentes, deformando uma arcada bucal,
que às vezes você passou anos usando o aparelho para poder organizar, e por conta disso é um dente que tão lá atrás quase não tem função, de difícil higiene. Alguns odontologistas orientam para que eles sejam retirados. Nesse sentido, nós teremos uma boca formada por 32 dentes, cada arcada com 16 dentes. Dentre esses 16 dentes, 4 incisivos, 2 caninos, 4 pré-molares e 6 molares. Aqui está a estrutura do dente. A sua coroa, onde ela será formada por um esmalte, será formada por uma proteína chamada dentina. O colo, que será o encontro do dente com a gengiva, e a sua raiz, ricamente na sua polpa, inervada e vascularizada. Inserido numa matriz óssea, que será a sua mandíbula, a sua maxila. Ela será feita de osso. O dente estará preso numa estrutura óssea, mas o dente em si não será uma estrutura óssea. Na boca encontramos também as glândulas salivares, parótidas, sublinguais e submaxilares. O alimento, ele seguirá da boca para o restante do tubo digestório por um movimento chamado de movimentos peristálticos. Não é por gravidade. Observe, se o alimento fosse da boca ao estômago por gravidade, primeiro, um astronauta não conseguiria se alimentar, porque não teria gravidade. Segundo, se você engolisse de cabeça para baixo, o alimento não chegaria ao estômago. E ele chega. Chega porque os movimentos peristálticos têm força superior à força da gravidade. Aqui então nós temos, novamente, o tubo digestório iniciando com a boca, seguindo-se a faringe e ilustrada na figura um esôfago. Passado desse esôfago, chegamos ao estômago, dividido em 3 regiões. Acima, o fundo, no meio, o corpo e, ao final, o pilórum. O alimento que chega ao estômago normalmente não volta ao esôfago, porque existe uma válvula do tipo esfíncter, chamada de cárdia. Apenas quando essa válvula fecha, lembrando, apenas quando essa válvula tem uma falha, é que esse alimento poderia ter um refluxo gástrico. Lembrando que a função de uma válvula é permitir a passagem de algo apenas num sentido. O alimento que se encontra no estômago não sai do estômago porque também há um controle no final do estômago por uma outra válvula na região pilórica, chamada de válvula pilórica. É ela que também controlará a passagem do conteúdo estomacal para o intestino e não permitirá o seu refluxo. Nesse estômago, eu terei células da parede do estômago, chamadas de parietais, que produzirão ácido clorídrico. Claro, esse ácido clorídrico ele poderia corroer a própria parede do estômago. E para isso não acontecer, essas células também produzirão um muco protetor, um muco que irá revestir essa parede estomacal, impedindo que o ácido clorídrico venha a lhe ferir. Além das células parietais, teremos também as células principais, que produzirão enzimas com a função de digestão no estômago. Serão as pepsinas. Pepsinogênio é o nome desta enzima inativa, quando ela não está funcionando, não está trabalhando. E ela não estará trabalhando porque provavelmente ela estará num pH errado. O pH que ela trabalha melhor é justamente um pH ácido. É por isso que o estômago irá liberar ácido clorídrico, é para que ative essa enzima pepsinogênio em pepsina, com o objetivo de digerir proteína.
proteínas. É a única coisa que se digere no estômago, proteínas. Na boca, há uma pequena digestão de amido. Começa-se a digerir o amido na boca, ponto final. No estômago, apenas proteína. Todo o resto deverá ser digerido no próximo trecho do tubo digestório, o intestino. No intestino, eu irei receber secreções do fígado, chamado bile. Atenção, a bile não é produzida na vesícula biliar. A bile é produzida no fígado e armazenado na vesícula biliar. Será liberada com a função de facilitar a digestão de gordura. Repito, a bile não digere gordura, ela facilita a sua digestão. O pâncreas, por sua vez, assim que receber o conteúdo ácido do estômago, irá neutralizar essa acidez, liberando íons bicarbonato. O intestino, ele não tem o muco produzido pelo estômago. Então, esse bolo ácido que sai do estômago e que nós chamamos de quimo, poderia ferir a parede do intestino. Para que isso não aconteça, o pâncreas neutraliza essa acidez, deixando esse bolo alimentar básico. E quando ele é básico, ele deixa de se chamar quimo e passa a se chamar quilo. Além de produzir íons bicarbonato, o pâncreas também produz enzimas digestivas, como a quimiotripsina e tripsina, que, igual como a pepsina, irão digerir proteínas. A proteína que não foi digerida no estômago será digerida agora no intestino, através do suco pancreático, enzimas quimiotripsina e tripsina. Além disso, lipase e amilase. Aquele amido que não foi digerido na boca será digerida agora no intestino pela ação da amilase pancreática. E o lipídio começará a ser digerido, facilitado pela bile, mas digerido pela lipase pancreática. Irei também fazer a digestão do DNA e RNA presente no alimento, através de DNase e RNase. Aqui no intestino, eu terei muitas dobras chamadas de vilosidades e microvilosidades, que terão por objetivo aumentar a superfície de contato para potencializar a absorção dos nutrientes digeridos. Mas essa digestão que ocorre nesse intestino ricamente vascularizado, justamente para poder absorver do tubo digestório para a corrente sanguínea e da corrente sanguínea levar para todas as células, ainda não se encerra. Vamos revisar para não perder o foco. Lá na boca, a saliva, atuando em pH neutro, irá digerir o polissacarídeo amido através da enzima amilase salivar, produzindo maltose e glicose. No estômago, agora o suco gástrico em pH ácido irá digerir proteínas pela enzima pepsina, produzindo peptídeos. Enquanto que o suco pancreático em pH básico irá digerir também proteínas, ainda proteínas, com a quimiotripsina e tripsina, amido com a amilase pancreática ou amilopsina, DNA e RNA com DNase e RNase, lipídios com lipase. Mas observe que no caso das proteínas, eu ainda não cheguei ao nível de aminoácidos, eu cheguei ao nível de peptídeos. No caso do amido, eu cheguei ao nível de maltose, que é um disacarídeo. Então eu ainda preciso fazer a última etapa da digestão, que será realizada pelo suco entérico. O suco entérico é o suco produzido pela parede do próprio intestino.
também atuando em pH alcalino, digerindo agora dipeptídeos em aminoácidos com peptidases, maltose em glicose com maltase, sacarose em glicose mais frutose com a sacarase, o nucleotídeo em fosfato, pentose e base nitrogenada por meio da enzima nucleotidase. Tendo concluído a quebra do nutriente, restará a sua absorção. Aqui nós temos um foco do pâncreas, uma glândula mista, ou seja, ele será trabalhado agora no sistema digestório e será trabalhado no sistema endócrino. Aqui nós temos as ilhotas pancreáticas com função endócrina e a parte no meio verde com função endócrina. Absorção. No intestino delgado, água e nutrientes orgânicos. No intestino grosso, apenas água e sais minerais. A absorção de nutrientes orgânicos ela é nula. E por fim, a defecação. Ato voluntário e reflexo em que eu irei colocar para fora do meu corpo todo o nutriente, todo o alimento não digerido ou não absorvido. Por exemplo, celulose. Quando você come vegetais, sabe que cada célula vegetal é revestida pela parede celular, feita de celulose, e a gente não consegue digerir. Nenhum animal consegue digerir a celulose. E toda essa celulose ela passará intacta, sairá pelas minhas fezes. Então, todo alimento não digerido, ou mesmo um alimento que foi digerido e por algum motivo não foi absorvido, estará presente nas fezes. Aqui nós temos um médico numa excursão à Antártida. Ele era o único médico da excursão, tendo que fazer uma cirurgia nele mesmo, de apendicite. Muito bom para um assunto sobre digestão. Frase do dia. As raízes da educação são amargas, mas seu fruto é doce. Aristóteles. Abraços, pessoal!